A Tempestade Perfeita. David Gilmour. Quebra o silêncio sobre a explosão do Pink Floyd. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde desvendamos os enigmas que moldaram a história da música. Hoje mergulhamos em um dos cisnes mais sombrios e comentados do rock and roll, a implosão do Pink Floyd, a banda que redefiniu gêneros e marcou gerações. Durante décadas, o véu do mistério cobriu a fratura entre dois titãs, David Gilmour e Roger Waters, uma disputa que pulverizou o Pink Floyd como o conhecíamos. Mas agora, aos 78 anos, David Gilmour, o lendário guitarrista e vocalista, finalmente quebra o silêncio, revelando a dura verdade por trás da queda de um império musical. O que detonou o fim da banda mais enigmática do planeta? Que papel, se é que houve, Roger Waters desempenhou nesta catástrofe criativa? Permaneçam conosco enquanto Gilmour, pela primeira vez, descortina e revela as razões que levaram ao fim do Pink Floyd, diretamente da fonte. Antes de nos aprofundarmos nas profundezas desta revelação, contem-nos nos comentários. Qual é o seu álbum favorito do Pink Floyd? A trilha sonora da sua história pessoal pode conter as chaves da nossa. Os segredos revelados. A ascensão de um herói inesperado. Que segredos obscuros? David Gilmour revelou: para entender o cataclismo, devemos viajar no tempo até a gênese de um prodígio. Gilmour, um garoto da antiga Cambridge, foi criado em um caldeirão de conhecimento e cultura. Seu pai, Douglas Gilmour, professor titular de zoologia na venerável Universidade de Cambridge, incutiu no jovem David um amor inabalável pela educação e pela curiosidade intelectual. No lar Gilmour, o conhecimento não era apenas um ideal, mas uma forma de vida. Sua mãe, Sylvia Gilmour, editora de cinema na prestigiosa BBC, expôs David às artes desde cedo, semeando uma semente de criatividade que germinaria de formas inesperadas. Mesmo em sua tenra infância, o destino de Gilmour já estava selado. A música era sua obsessão. Seus pais visionários deram-lhe sua primeira guitarra, não sem antes estabelecer um pacto. Eles apoiariam e fomentariam sua paixão sem reservas. Esse presente precoce acendeu a faísca que iluminaria seu caminho profissional. Sem professores, apenas com uma determinação férrea, Gilmour aprendeu a tocar sozinho, desvendando os mistérios das melodias através de gravações e horas intermináveis de prática. Seu talento natural e sua disciplina inabalável já eram evidentes. Em meados da década de 1960, a incipiente cena musical de Cambridge testemunhou a ascensão de um jovem talento. Gilmour, já em sua juventude, fundou sua primeira banda, Jokers Wild. Essa formação foi seu campo de batalha, seu laboratório sonoro, onde forjou suas habilidades como músico, interpretando covers de músicas e se apresentando nos vibrantes palcos de Cambridge. A destreza de Gilmour não passou despercebida. Com uma sede insaciável de aperfeiçoamento, ele se aventurou além, colaborando com outras bandas e até experimentando a liberdade da música de rua na França e na Espanha. Foi nesta fase de experimentação e busca que Gilmour lapidou sua voz distinta e consolidou sua imponente presença de palco. O cruzamento de destinos, a chegada de Gilmour, a tempestade do Pink Floyd. O ano de 1967 marcou um ponto de inflexão, um giro cósmico na órbita de Gilmour. Um convite transcendental chegou à sua porta: juntar-se ao Pink Floyd, uma banda que já estava abalando os alicerces da indústria musical. Esta não era uma simples invitação, era um chamado ao coração de uma tempestade. O Pink Floyd atravessava uma crise existencial, cambaleando após a perda de seu carismático vocalista original, Syd Barrett. A chegada de Gilmour não apenas marcava um novo capítulo em sua vida pessoal, mas se inscrevia em um momento crucial na história do Pink Floyd, um ponto sem retorno. A saga do Pink Floyd havia começado em Londres, em 1965, com uma formação estelar:
Syd Barrett na guitarra e vocal principal, Roger Waters no baixo, Nick Mason na bateria e Richard Wright nos teclados. Seu estilo, uma fusão audaciosa de rock psicodélico e música espacial, lhes rendeu uma legião de seguidores quase imediatamente. Barrett, o líder visionário e principal compositor, foi o arquiteto sonoro das primeiras obras da banda. Suas letras inventivas e seu virtuosismo com a guitarra distinguiram o Pink Floyd de qualquer outra banda da época. Mas a genialidade de Barrett vinha acompanhada de uma sombra. Seu tempo com a banda foi repleto de dificuldades, uma espiral descendente exacerbada pelo consumo excessivo de drogas que pulverizou seu estado mental. Sua conduta se tornou cada vez mais errática, transformando as sessões de gravação e as apresentações ao vivo em um campo minado. Em 1967, a condição de Barrett era insustentável. Ele não podia mais contribuir significativamente para a banda. O inevitável ocaso e o amanhecer de uma nova era. Os membros restantes do Pink Floyd enfrentaram uma verdade inegável. Para sobreviver, eles deveriam fazer mudanças drásticas. Em dezembro de 1967, tomaram uma decisão transcendental: dar as boas-vindas a David Gilmour, um guitarrista e vocalista que já conheciam e admiravam. Inicialmente, a intenção era que Gilmour apoiasse Barrett no palco, uma espécie de rede de segurança para suas imprevisíveis apresentações. No entanto, a condição de Barrett não só não melhorou, como se deteriorou, deixando claro que sua presença na banda era insustentável. No início de 1968, Barrett havia deixado o Pink Floyd, deixando um vazio imenso, mas abrindo sem saber a porta para uma nova era. A chegada de Gilmour, a saída de Barrett e as tensões latentes entre Gilmour e Waters, elementos que se gestariam no crisol da fama e da criatividade, sentariam as bases para a posterior implosão de uma das maiores bandas da história. As revelações de David Gilmour prometem lançar luz sobre décadas de especulações, desvendando a complexa rede de talentos, ambições e conflitos que levaram o Pink Floyd à beira do abismo. A Era da Transformação. Um novo som emerge das cinzas do Pink Floyd. A partida de Syd Barrett do Pink Floyd não foi o fim, mas o prelúdio de uma metamorfose. A banda se viu diante de um abismo. Substituir um gênio imprevisível exigia uma reavaliação total de sua essência, seu foco e seu som. Foi nesse crisol de incerteza que David Gilmour, o guitarrista silencioso e melódico, se ergueu como o arquiteto de uma nova era. Seu estilo, mais estruturado e melódico, em contraste com a experimentação errática de Barrett, insuflou uma dimensão fresca à paleta musical da banda, um sopro de ar fresco que, apesar das dificuldades iniciais, encontrou seu lugar. As contribuições de Gilmour, entrelaçadas com a inquebrantável criatividade dos membros restantes, desencadearam um período de crescimento explosivo e inovação sem precedentes. Começaram a esculpir o som que, anos mais tarde, se tornaria o selo inconfundível do Pink Floyd, uma fusão magistral do virtuosismo da guitarra de Gilmour com a inclinação intrínseca da banda por composições musicais elaboradas e letras de uma profundidade filosófica avassaladora. Este foi um verdadeiro ponto de virada. Com Gilmour já completamente integrado ao coração da banda, a máquina criativa se pôs em marcha para forjar novo material que exibiria seu estilo em constante evolução. O resultado foi A Saucerful of Secrets, lançado em 1968, o primeiro álbum que contou com a plena participação de Gilmour. Esta obra não só marcou o debut de uma nova formação, mas ilustrou de maneira contundente a ousada transição da banda de suas raízes psicodélicas primordiais para um som de rock mais progressivo e sofisticado. Mas as mudanças não foram meramente musicais. A dinâmica interna da banda sofreu uma transformação sísmica com a chegada de Gilmour,
dando origem a novas alianças criativas. Entre elas, a mais crucial seria a forjada entre Gilmour e Waters, uma associação que, nos anos vindouros, se tornaria a forja de algumas das obras mais icônicas e transcendentais na história do Pink Floyd. A aliança de titãs, Gilmour e Waters, forjam a lenda. A sociedade entre David Gilmour e Roger Waters foi o motor propulsor que catapultou o Pink Floyd à estratosfera do sucesso durante a década de 1970. Sua colaboração foi um milagre alquímico. A brilhante melodia de Gilmour, fusionada com a profundidade lírica e conceitual de Waters, resultando em um turbilhão de obras aclamadas pela crítica e adoradas por milhões. Uma de suas primeiras grandes colaborações foi o álbum Meddle, lançado em 1971. Este trabalho não foi apenas um passo à frente. Foi um salto quântico para o Pink Floyd, revelando um som mais coeso, maduro e experimental. O lendário trabalho de guitarra de Gilmour em temas como Echoes foi uma pedra angular do sucesso do álbum, tecendo-se de maneira sublime com as letras e temas evocativos de Waters. Meddle atuou como uma ponte etérea, conectando a fase psicodélica inicial da banda com suas produções posteriores, mais polidas e ambiciosas. Mas o auge da associação Gilmour-Waters, o ponto de não retorno de seu gênio compartilhado, chegou com The Dark Side of the Moon, lançado em 1973. Este álbum, sem exagero, é uma joia atemporal, frequentemente aclamado como uma das maiores obras na história do rock. Waters assumiu as rédeas do conceito do álbum, adentrando os abismos da condição humana. O conflito, a ganância, o passar implacável do tempo e a implacável sombra da doença mental. As contribuições de Gilmour, no entanto, foram igualmente vitais. Sua guitarra distinta e suas interpretações vocais proporcionaram a espinha dorsal musical, a arquitetura sonora sobre a qual a visão de Waters foi erguida. A sinergia entre a sensibilidade melódica de Gilmour e as letras profundas e comoventes de Waters resultou em um álbum fluido, poderoso e que ressoou com uma audiência global de uma maneira que poucas obras conseguiram. Após o imenso e avassalador sucesso de The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd não parou. Sua evolução continuou implacável. Seu próximo grande projeto, Wish You Were Here, lançado em 1975, foi uma homenagem comovente ao seu antigo companheiro de banda, Syd Barrett, e uma reflexão mordaz sobre a impiedosa indústria musical. A música principal, Wish You Were Here, é um testemunho eloquente da simbiose Gilmour-Waters. As letras melancólicas de Waters, que destilam sentimentos de perda e anseio, complementam-se perfeitamente com o comovente trabalho de guitarra e a sincera voz de Gilmour. Outro tema notável, Shine On You Crazy Diamond, apresenta os solos de guitarra estendidos de Gilmour, que capturam com uma maestria inigualável o estado de espírito reflexivo e evocativo da canção. A Frágil Harmonia, uma colaboração de gênios no fio do abismo. A dinâmica entre Gilmour e Waters era, em essência, uma paradoxo, complexa, frequentemente tensa, mas extraordinariamente produtiva. O estilo musical de Gilmour caracterizava-se por sua forma melódica de tocar guitarra e sua voz suave e etérea. Ele possuía uma habilidade inata para criar peças musicais memoráveis, capazes de brilhar por si mesmas. Waters, por outro lado, era o letrista principal da banda, conhecido por seus temas introspectivos, sombrios e, frequentemente, politicamente carregados. Suas letras infundiam profundidade e uma narrativa envolvente à música do Pink Floyd, transformando as canções em histórias que convidavam à reflexão e ao questionamento. Suas forças complementares eram a chave da magia do Pink Floyd. As composições musicais de Gilmour
ofereciam o canvas perfeito para as ideias líricas de Waters, um espaço onde suas visões podiam tomar forma. E, por sua vez, os conceitos de Waters davam direção e um significado transcendente à música, enquanto a habilidade de Gilmour para traduzir essas ideias em melodias e arranjos convincentes lhes insuflava vida. Esta associação criativa, embora às vezes repleta de tensões e desentendimentos, foi extraordinariamente eficaz. Foi durante este período que o Pink Floyd produziu suas obras mais icônicas e influentes, deixando um legado imperecível no mundo da música. Apesar de suas diferenças individuais e das fricções inerentes à convivência de dois gênios, a colaboração entre Gilmour e Waters demonstrou ser uma força poderosa, imparável, que levou o Pink Floyd a alturas insuspeitadas e consolidou seu lugar inalterável na história do rock. No entanto, no final da década de 1970, a dinâmica dentro do Pink Floyd começaria a rachar, um presságio da tempestade que se aproximava. A fratura interna, quando o gênio unificador se tornou um fardo. À medida que a década de 1970 chegava ao fim, uma sombra escura começou a pairar sobre o futuro do Pink Floyd. O delicado equilíbrio de poder, que outrora havia forjado obras-primas, inclinou-se perigosamente. Roger Waters, o gênio lírico e conceitual da banda, começou a exercer um controle cada vez maior sobre a direção artística, uma mudança que, inevitavelmente, geraria uma tensão insuportável, especialmente entre ele e o mestre da guitarra, David Gilmour. O álbum The Wall, lançado em 1979, foi a primeira e mais contundente manifestação desse crescente domínio de Waters. Conceitualizado e escrito em sua maior parte por ele, o álbum era uma imersão visceral em suas próprias experiências pessoais, explorando os temas dilacerantes do isolamento e do abandono. The Wall não foi apenas um álbum. Foi um projeto colossal, tanto a nível musical quanto em suas impactantes apresentações ao vivo, que desafiavam os limites com elaborados espetáculos cênicos e projeções visuais de vanguarda. Embora Gilmour tenha contribuído de maneira significativa com seu inconfundível trabalho de guitarra e tenha sido coautor de hinos como Comfortably Numb, a direção geral da obra estava firmemente guiada pela visão singular de Waters. À medida que a influência de Waters crescia, também o fazia seu controle sobre o processo criativo da banda. Essa dinâmica se tornou ainda mais evidente, quase asfixiante, no álbum seguinte, The Final Cut, lançado em 1883. Originalmente concebido como a trilha sonora para a adaptação cinematográfica de The Wall, The Final Cut evoluiu para se tornar um álbum independente, uma obra dominada de ponta a ponta por Waters. Este álbum era profundamente pessoal para ele, uma catarse sobre a guerra e a perda, marcada pela dolorosa morte de seu pai na Segunda Guerra Mundial. O papel de Gilmour foi drasticamente reduzido, e sua frustração crescia diariamente. Ele percebia as decisões de Waters como unilaterais, uma flagrante ausência do espírito colaborativo que havia definido os trabalhos anteriores da banda, a essência mesma do Pink Floyd. A fenda inevitável, choque de visões, o começo do fim. A frustração de Gilmour se tornou um clamor mudo durante a produção de The Final Cut. Ele se sentia marginalizado, excluído de um processo que antes havia sido simbiótico. Não só discordava do enfoque autoritário de Waters, mas estava convencido de que o álbum sofria precisamente por carecer do equilíbrio musical, essa alquimia que havia feito de seus álbuns anteriores marcos inquestionáveis. O descontentamento de Gilmour não se limitava à sua reduzida contribuição criativa. A atmosfera geral dentro da banda havia se tornado densa, carregada de uma tensão quase palpável. A crescente discórdia entre Waters e Gilmour não era simplesmente uma questão de controle criativo. Era um choque fundamental de visões
sobre o futuro do Pink Floyd. Enquanto Waters ansiava mergulhar ainda mais em seus temas pessoais e políticos, Gilmour preferia um enfoque mais colaborativo, mais centrado na música pura e despojada. Essa diferença irreconciliável em suas filosofias criativas semeou a desconfiança e a incomunicação. The Final Cut marcou um ponto sem retorno para o Pink Floyd. Foi o último álbum de estúdio que contou com a participação de Waters antes de sua abrupta partida em 1985. As sementes da discórdia, semeadas silenciosamente no final da década de 770, haviam florescido por completo, dando origem a uma amarga e pública divisão. A saída de Waters não foi simplesmente a saída de um membro. Marcou o fim de uma era gloriosa para o Pink Floyd. A banda se enfrentava agora ao desafio monumental de continuar seu legado sem uma de suas principais forças criativas, o arquiteto de suas letras e conceitos mais profundos. A queda do muro, as gravações que selaram o destino. O final dos anos 70 e início dos anos 80 foram um período de mudanças sísmicas e tensões crescentes dentro do Pink Floyd. O controle cada vez mais rígido de Waters sobre a direção da banda e a frustração galopante de Gilmour com esse domínio levaram a uma ruptura que, em última instância, resultou na partida de Waters. Apesar do sucesso de álbuns como The Wall e The Final Cut, as profundas diferenças criativas entre Waters e Gilmour sublinharam os desafios insuperáveis de manter um espírito de colaboração diante de visões artísticas tão divergentes. O processo de gravação de The Wall e The Final Cut se tornou um campo de batalha. A tensão durante esses projetos brotou do controle crescente de Roger Waters sobre a direção criativa da banda, o que criou fricções não apenas com David Gilmour, mas também com os demais membros. The Wall, lançada em 1979, foi um projeto monumental e ambicioso. Foi impulsionado em grande parte pela visão singular de Waters, um espelho de suas experiências pessoais e suas obsessões com o isolamento e o abandono. Embora o álbum tenha sido um sucesso comercial e de crítica avassalador, o processo de gravação foi repleto de tensão. A crescente influência de Waters sobre a direção criativa da banda provocou desacordos constantes e relações cada vez mais tensas dentro do grupo. Gilmour, apesar de suas inegáveis e cruciais contribuições, particularmente em temas como Comfortably Numb, se sentia cada vez mais marginalizado, sua voz calada. Essa tensão só se intensificou, escalou a novas alturas durante a produção de The Final Cut, lançado em 1983. O álbum, concebido como uma extensão de The Wall, foi ainda mais dominado por Waters. Centrou-se quase exclusivamente em seus temas pessoais e políticos, com uma contribuição mínima, quase inexistente, de Gilmour e os demais membros. As sessões de gravação foram marcadas por disputas furiosas, e a frustração de Gilmour com o enfoque autoritário de Waters atingiu níveis insustentáveis. Ele sentiu com uma amargura crescente que o espírito de colaboração que havia definido os trabalhos anteriores do Pink Floyd estava sendo afogado, sufocado sem piedade. Em 1985, a situação chegou a um ponto de não retorno. Waters, sentindo que a banda já não podia funcionar eficazmente sob uma direção compartilhada, ou melhor, sua carência, tomou a decisão unilateral de abandonar o Pink Floyd. Ele acreditava firmemente que, sem sua liderança criativa indiscutível, a banda havia chegado ao seu fim, que seu curso havia se esgotado. Sua partida não foi amigável, mas o prelúdio de batalhas legais monumentais pelos direitos do nome e o legado do Pink Floyd. A guerra pelo legado. A batalha legal que dividiu o Pink Floyd. A implosão do Pink Floyd não terminou com a dramática saída de Roger Waters em 1985. Na verdade, a verdadeira batalha apenas começava. O que se seguiu foi uma amarga e pública disputa legal pelos direitos do nome Pink Floyd
e a propriedade intelectual de seu vasto catálogo. Waters, com uma convicção férrea, afirmou que o Pink Floyd era uma força criativa esgotada, uma banda que havia perdido seu rumo sem sua liderança, e que os membros restantes não tinham direito a continuar usando o nome que ele sentia que havia construído. No entanto, David Gilmour e o inquebrantável baterista Nick Mason tinham uma visão radicalmente oposta. Queriam que a banda continuasse, que a música seguisse viva. A disputa pela alma do Pink Floyd, por sua própria identidade, terminou nos tribunais. Após uma longa e extenuante batalha legal, que expôs as profundas feridas e ressentimentos entre os ex-companheiros, finalmente chegou-se a um acordo em 1987. Waters conservaria os direitos sobre certos elementos de The Wall e outras obras específicas, um troféu de sua batalha, mas a vitória mais doce foi para Gilmour e Mason. Foi-lhes concedido o direito de continuar usando o icônico nome do Pink Floyd. Essa resolução legal, embora dolorosa, permitiu ao Pink Floyd seguir em frente sem Waters, mas a divisão, a fratura de uma das maiores bandas do mundo, deixou cicatrizes profundas, indeléveis. Enquanto Waters embarcava em uma carreira solo, Gilmour e Mason, junto com o talentoso tecladista Richard Wright, uniram-se para continuar criando música sob o lendário estandarte do Pink Floyd. O ódio e o ressentimento entre Waters e seus antigos companheiros de banda persistiriam durante anos, um eco constante da amarga separação, apesar de a lei ter ditado seu veredito. A gravação de The Wall e The Final Cut não apenas produziu álbuns icônicos, mas também trouxe à luz a crescente divisão interna do Pink Floyd, impulsionada pelo controle autoritário de Waters sobre o processo criativo. A decisão de Waters de deixar a banda em 1985 e a subsequente luta legal pelo nome marcaram um ponto de inflexão crucial na história do Pink Floyd. Embora o acordo tenha possibilitado que a banda continuasse, a ruptura evidenciou as dificuldades intrínsecas de preservar a harmonia criativa dentro de um grupo com perspectivas artísticas tão distintas e frequentemente divergentes. O Renascimento, Pink Floyd pós-Waters, uma nova era sonora. Após a tempestuosa saída de Roger Waters, do Pink Floyd, em 1985, David Gilmour manteve-se firme em sua determinação de manter viva a chama da banda. Apesar da ausência do gênio lírico, Gilmour estava convencido de que o Pink Floyd ainda possuía a capacidade de criar música excepcional e manter sua reputação inigualável. Gilmour, assumindo o manto de líder, propôs-se a reviver a energia criativa do grupo e reorientar sua direção, navegando por águas inexploradas. Em 1987, o Pink Floyd lançou seu primeiro álbum sem Waters, intitulado A Momentary Lapse of Reason. Este disco não foi apenas um álbum, foi uma declaração, o amanhecer de uma nova etapa para a banda. Enquanto Gilmour trabalhava febrilmente para desenvolver o som do álbum, trouxe consigo uma mistura de colaboradores, tanto antigos quanto novos. De maneira significativa, durante as sessões de The Wall, Richard Wright havia sido convidado a retornar ao grupo, embora inicialmente apenas na qualidade de músico de sessão devido a complexas considerações legais. Em comparação com seus trabalhos anteriores, o álbum oferecia um som mais polido, mais acessível comercialmente, mas sem perder a essência distintiva do Pink Floyd. O lançamento de A Momentary Lapse of Reason foi recebido com uma mistura de reações por parte da crítica, mas, apesar de tudo, foi um retumbante sucesso comercial. Este álbum restabeleceu o Pink Floyd como uma força proeminente na indústria musical, alcançando o topo das paradas em vários países ao redor do mundo. A turnê que o acompanhou foi igualmente triunfal, apresentando espetáculos extravagantes no palco e gráficos impressionantes que se tornaram um selo distintivo das apresentações ao vivo do Pink Floyd. Através desta turnê, a banda demonstrou,
com uma contundência inegável, que podiam alcançar o sucesso mesmo sem Waters, consolidando assim seu retorno triunfal à popularidade. Pink Floyd, aproveitando o impulso ganho, lançou The Division Bell em 1994. Este álbum, um testamento à resiliência e à unidade, contou com um maior grau de colaboração entre Gilmour e Wright, e Nick Mason também fez uma contribuição considerável ao projeto. The Division Bell foi um reflexo do revitalizado senso de unidade da banda, focando nos conceitos atemporais de comunicação e conexão humana em sua totalidade. Com uma forte recepção tanto por parte dos fãs quanto dos críticos, The Division Bell estreou no topo das paradas de sucesso tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Após o imenso sucesso de The Division Bell, Gilmour embarcou em outra extensa turnê, fornecendo mais evidências de sua visão para o futuro do Pink Floyd. Um espetacular show de luzes e os icônicos The Division Bell Heads estavam entre os designs de palco inovadores que foram incluídos ao longo da turnê. Durante este período, a banda experimentou uma sensação de estabilidade e um renascimento em sua produção criativa. O conceito de Gilmour para o Pink Floyd na era pós-Waters centrou-se em preservar a integridade musical da banda, ao mesmo tempo em que superava os limites de suas apresentações ao vivo. Ambos os objetivos se manifestaram simultaneamente. Ao combinar novas paisagens sonoras com ideias que convidavam à reflexão e experiências visuais impressionantes, Gilmour esperava manter o espírito que fez o Pink Floyd se destacar de outras bandas. Ao longo dos anos seguintes, Gilmour continuou a homenagear a herança da banda, participando de uma variedade de projetos que mantiveram vivo o espírito do Pink Floyd, mesmo na ausência de seu controverso cofundador. O Canto do Cisne e um Legado Perpétuo, Pink Floyd na era de Gilmour. Apesar da ausência de novos álbuns de estúdio após a aclamada publicação de The Division Bell, o Pink Floyd surpreendeu o mundo em 2014 com o lançamento de The Endless River. Este álbum, predominantemente instrumental e baseado em gravações das sessões de The Division Bell, foi concebido como um emotivo monumento à vasta história da banda e, especialmente, como um tributo póstumo a Richard Wright, o tecladista que faleceu em 2008. Foi um adeus melódico, uma reverência a um companheiro caído, um fechamento de ciclo. Sob a liderança excepcional de David Gilmour, o Pink Floyd não apenas conseguiu manter seu status como uma força importante e respeitada no mundo da música, mas o consolidou. Graças aos seus incansáveis esforços, a banda pôde continuar sua jornada sem Roger Waters, o que não só ajudou a preservar seu imenso legado, mas também lhes proporcionou a oportunidade de explorar novas vias criativas. Como resultado do impulso tenaz e da visão cristalina de Gilmour, o Pink Floyd pôde fazer uma transição efetiva para uma nova era, deixando uma marca indelével não só na banda mesma, mas também em seus devotos fãs ao redor do globo. Foi a prova definitiva de que o Pink Floyd era mais do que a soma de suas partes. Ecos do conflito, batalhas públicas e brilhos de reconciliação. Mesmo após a explosiva partida de Roger Waters do Pink Floyd em 1985, as tensões que se acumularam entre ele e David Gilmour nunca desapareceram por completo. Foi uma ferida aberta, uma fissura no coração do rock. Os dois artistas, figuras titânicas, frequentemente lançavam dardos verbais em público, criticando-se mutuamente, e sua interminável disputa atraiu a atenção da mídia durante um período considerável. Essa luta constante trouxe à tona as profundas diferenças que existiam entre eles, assim como o ressentimento, o rancor acumulado ao longo de décadas de uma relação tão criativa quanto volátil. No ano de 2020, um novo capítulo significativo foi adicionado a essa saga pública.
O desacordo explodiu nas redes sociais quando Waters lançou uma furiosa acusação. Gilmour o havia excluído deliberadamente do site oficial da banda, assim como de seus canais de mídia social. Waters expressou seu profundo descontentamento pelo fato de que suas contribuições históricas ao Pink Floyd estavam sendo, segundo ele, ignoradas, e que lhe era negada a oportunidade de promover seu trabalho solo para a vasta audiência de fãs da banda. Embora Gilmour não tenha respondido abertamente a essas explosivas afirmações, o episódio destacou o ódio persistente, o fogo que ainda ardia entre os dois colossos do rock. Um raio de esperança, as tentativas de armistício. Apesar desses recorrentes desacordos públicos, houve momentos, fugazes mas comoventes, em que Gilmour e Waters fizeram um esforço genuíno para remediar suas diferenças, para construir pontes sobre as águas turbulentas. Sua reunião durante o evento Live 8 em 2005 foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais transcendentais na história do rock. Pela primeira vez em décadas, Waters tocou com o Pink Floyd. Clássicos atemporais como Comfortably Numb e Wish You Were Here ressoaram no Hyde Park de Londres, em uma atuação que recebeu elogios mundiais por sua potência e seu simbolismo. Foi uma reunião histórica, um evento único, embora muitos fãs tivessem sonhado que fosse o presságio de uma reconciliação duradoura entre os dois gigantes. Houve alguns casos esporádicos em que Gilmour e Waters colaboraram em projetos especiais nos anos posteriores ao Live 8, mas esses acontecimentos foram extremamente incomuns, brilhos na escuridão. Eles tiveram uma breve sessão acústica juntos em um evento beneficente que ocorreu em 2010 para a Fundação Hopin, onde ambos atuaram. Os fãs receberam uma agradável surpresa com esta atuação íntima, que demonstrou que, apesar de suas profundas e arraigadas diferenças, ainda podiam se unir por uma causa beneficente, por um bem maior. Outro esforço de reconciliação ocorreu em 2011, quando Waters, em um gesto inesperado, convenceu Gilmour a se juntar a ele no palco durante uma turnê de The Wall, na O2 Arena de Londres. Este foi um audaz intento, de reunir novamente os dois artistas no palco que os viu nascer para a glória. Gilmour tocou guitarra na icônica Comfortably Numb, e Nick Mason se juntou a eles para a última canção, Outside the Wall. Os fãs viveram um momento de grande significado, de imensa emoção, ao presenciar esta cooperação que reuniu 3 membros da formação original do Pink Floyd. Uma imagem que muitos acreditavam impossível. Esses intentos de reconciliação, no entanto, não culminaram em uma reunificação total da banda. Gilmour e Waters acharam impossível trabalhar juntos por um período prolongado devido às significativas diferenças pessoais e artísticas que existiam entre eles. Waters e Gilmour continuaram com suas carreiras separadas, com Waters concentrando-se em suas ambiciosas iniciativas teatrais e políticas, e Gilmour em suas gravações e turnês solo. Esses casos esporádicos de colaboração demonstraram que Gilmour e Waters ainda eram capazes de encontrar pontos em comum, embora fosse apenas por um curto período de tempo. Apesar do contínuo conflito público entre eles, seus encontros ao longo dos anos têm sido uma complexa mistura de conflito e colaboração, um reflexo da conexão complicada e às vezes turbulenta que existe entre duas das pessoas mais proeminentes do rock. É bastante improvável que alguma vez reconciliem suas diferenças de forma permanente. A fenda é muito profunda. No entanto, as ocasiões em que se reuniram foram valorizadas por seus fãs e contribuíram, de maneira indelével, para o legado eterno e inabalável do Pink Floyd. As ameaças no caminho. Desafios contínuos para o legado de Gilmour.
Ao longo de sua ilustre carreira, David Gilmour não só enfrentou as batalhas internas e legais, mas também uma série de desafios externos que testaram sua determinação e sua visão para o futuro do Pink Floyd e seu próprio legado musical. As cicatrizes do caminho, os desafios pessoais de um ícone do rock. Além das batalhas legais e das disputas criativas com Roger Waters, a vida de David Gilmour foi marcada por uma série de desafios pessoais e profissionais que deixaram uma profunda marca em sua existência e em sua arte. Os obstáculos que ele enfrentou são o reflexo da condição humana. Lidar com perdas pessoais devastadoras, lutar contra a sombra do abuso de substâncias e problemas de saúde, e a incansável tentativa de manter um equilíbrio saudável entre uma carreira exigente e suas inegociáveis responsabilidades familiares. Uma das perdas pessoais mais importantes que Gilmour sofreu foi o falecimento de sua mãe, Sylvia Gilmour, no ano de 1990. Ao longo de seus anos de formação, Sylvia havia sido uma figura crucial, não só como editora de cinema na BBC, expondo-o ao mundo das artes, mas também como uma mãe que lhe deu apoio incondicional. Gilmour sofreu um golpe emocional devastador em razão de sua partida, uma ferida que repercutiu tanto em sua vida pessoal quanto em sua forma de abordar sua música, adicionando uma camada de melancolia às suas já emotivas melodias. Outra perda significativa para Gilmour foi o falecimento de Richard Wright, seu amigo íntimo e companheiro de banda, que morreu em 2008. Como um dos membros originais do Pink Floyd e um contribuinte essencial para a música da banda, seu desaparecimento significou o fim de uma era para a banda, o fechamento de um capítulo vital. A profunda conexão profissional e pessoal que existia entre Gilmour e Wright fez com que a perda deste último representasse um grave problema emocional para o guitarrista, a despedida de uma parte de sua alma musical. Além das perdas, Gilmour teve que lidar com desafios relacionados ao abuso de substâncias e problemas de saúde ao longo de sua vida. Ao mesmo tempo em que o Pink Floyd se despedaçava com disputas internas e o dramático desaparecimento de Waters na década de 1980, Gilmour lutava silenciosamente contra o alcoolismo. Esses desafios pessoais fizeram com que lhe fosse difícil se concentrar em sua música e em sua própria saúde. O lado positivo, um testemunho de sua resiliência, é que Gilmour buscou ajuda e finalmente conseguiu superar esses desafios, embora tenha sido, sem dúvida, um momento desafiador e sombrio em sua vida. A fortaleza familiar. Um pilar no meio da tempestade. Em meio às turbulências pessoais e aos problemas de saúde, tem sido uma grande prioridade para Gilmour encontrar um equilíbrio entre seus deveres profissionais e sua vida familiar. Desde o ano de 1994, ele é casado com Polly Samson, uma figura que tem sido uma fonte vital de apoio incondicional ao longo de seu casamento. Samson, uma destacada autora e letrista, tem sido uma presença importante na vida de Gilmour, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Graças ao seu apoio constante, Gilmour pôde superar com sucesso o estresse inerente ao seu trabalho e manter uma sensação de estabilidade e enraizamento em casa. Apesar de ser difícil cuidar da vida familiar e, ao mesmo tempo, exercer uma profissão musical tão rigorosa e demandante, Gilmour e Samson souberam gerenciar com sucesso ambas as facetas de suas vidas, forjando um modelo de equilíbrio. Samson não só contribuiu para a paz interior de Gilmour, mas também colaborou estreitamente com ele na criação de letras para vários de seus álbuns solo, como On an Island e Rattle That Lock. Sua relação floresceu como resultado desta profunda colaboração criativa, que também permitiu a Gilmour continuar compondo música de alta qualidade e, ao mesmo tempo, manter uma vida familiar plena e enriquecedora. David Gilmour demonstrou uma resiliência extraordinária
e uma dedicação inabalável ao superar os obstáculos que enfrentou, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. O fato de ter podido enfrentar a morte de entes queridos, triunfar sobre problemas de saúde complexos e manter uma carreira musical de primeiro nível, tudo isso enquanto cultivava uma vida familiar sólida e amorosa, é uma prova irrefutável de sua fortaleza interior e seu compromisso. Ele manteve sua posição como uma pessoa importante e reconhecida na indústria musical, com uma carreira que teve um efeito duradouro e inalterável no rock. Isso apesar de todos os desafios que enfrentou. O desvendado. Gilmour quebra. O silêncio sobre Waters e a queda do Pink Floyd. As recentes revelações feitas por David Gilmour foram mais comunicativas do que nunca, lançando luz sobre suas percepções íntimas da intrincada história do Pink Floyd e, de maneira crucial, sobre sua complexa e frequentemente tumultuada relação com Roger Waters. Suas reflexões, carregadas de uma honestidade crua, desvendam as razões profundas pelas quais ele sente que Waters desempenhou um papel decisivo nos desacordos que levaram à separação final da banda, oferecendo uma visão interna das forças que os dilaceraram. Quanto à sua opinião sobre como a dinâmica da banda mudou com o passar do tempo, Gilmour tem sido surpreendentemente honesto, sem reservas. Ele frequentemente cita o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980 como os eventos definidores que marcaram o começo da escalada de tensões dentro do Pink Floyd. Em várias ocasiões, Gilmour afirma que Waters assumiu um papel cada vez mais dominante na determinação do curso da direção musical da banda, o que resultou em disputas tanto artísticas quanto emocionais. Em sua opinião, os membros da banda experimentaram uma grande tensão como resultado da insistência de Waters em uma certa visão inabalável da música da banda e seu desejo de ter um controle total, quase absoluto, sobre o processo criativo. Um dos desacordos mais importantes que ocorreram entre Gilmour e Waters foi a forma como foram gerenciados álbuns tão icônicos como The Wall e The Final Cut. Gilmour descreveu esses dias como difíceis, com a poderosa influência de Waters cobrindo frequentemente as contribuições criativas dos outros membros da banda. Gilmour também afirmou que esses períodos foram intensamente desafiadores. Gilmour declarou que a visão de Waters, embora brilhante, tornou-se demasiado abrangente, eclipsando o espírito colaborativo que havia sido a base do sucesso inicial do Pink Floyd. A visão imperativa. Quando o controle de Waters sufocou a colaboração. A visão de Roger Waters para o Pink Floyd, segundo a interpretação de David Gilmour, tornou-se progressivamente mais estrita e exigente, um jugo criativo que deixou pouco espaço para a dissidência. Esse clima, paradoxalmente, foi o motor de um sucesso retumbante, mas também a semente da discórdia que terminaria por fragmentar a banda. Foi em resposta a essas crescentes tensões que Waters, sentindo que a banda se desviava de seu rumo, decidiu abandonar o Pink Floyd em 1885. Segundo a perspectiva de Gilmour, o domínio inabalável de Waters e sua eventual decisão de renunciar foram os elementos cruciais que, em última instância, levaram à dissolução da banda tal como era conhecida. Gilmour descreveu os atos de Waters como prejudiciais para a coesão do grupo, uma força centrípeta que desintegrou a unidade. Em ocasiões, Gilmour chegou a afirmar que a partida de Waters foi o momento preciso em que o Pink Floyd deixou de existir em sua forma anterior, um ponto final para uma era irrepetível. Além disso, Gilmour declarou com uma convicção palpável que sua missão desde então tem sido preservar a direção musical e a integridade do Pink Floyd, mesmo depois que Waters deixou a banda. Embora Waters já não fosse um membro ativo, Gilmour estava resolvido em seu plano de continuar com o legado da banda
e garantir que sua música se mantivesse autêntica, fiel às suas raízes sonoras e líricas. Álbuns como A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell foram parte de seu esforço incansável para reconhecer o trabalho anterior da banda e manter vivo o espírito, essa faísca inconfundível do Pink Floyd. Ele discutiu abertamente as dificuldades inerentes ao tentar manter essa essência, esse espírito Pink Floyd, enquanto gerenciava as mudanças sísmicas que ocorreram desde a partida de Waters. O pano de fundo cai. As conclusões de Gilmour e o legado inabalável. As últimas confissões feitas por David Gilmour lançam nova luz, uma clareza brutal, sobre os conflitos de longa data que existiram entre ele e Roger Waters. Essas descobertas, que mantiveram os fãs em suspense por décadas, também explicam por que, afinal, a famosa unidade do Pink Floyd finalmente se rompeu, revelando as rachaduras internas que a enfraqueceram. As revelações de Gilmour sobre sua rivalidade com Roger Waters nos fornecem uma descrição mais precisa, mais íntima, dos acontecimentos que ocorreram nos bastidores que até agora haviam sido objeto de especulação, fofocas e teorias da conspiração por muitos anos. Quanto à sua opinião sobre como a dinâmica da banda mudou com o tempo, Gilmour tem sido notavelmente honesto, sem rodeios. Ele frequentemente cita o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980 como os eventos definidores que marcaram o início da escalada de tensões dentro do Pink Floyd. Em várias ocasiões, Gilmour afirma que Waters assumiu um papel cada vez mais dominante na determinação do curso da direção musical da banda, o que resultou em disputas tanto artísticas quanto emocionais que se tornaram insustentáveis. Em sua opinião, os membros da banda experimentaram uma grande tensão como resultado da insistência de Waters em uma visão específica e inabalável da música da banda e seu desejo, quase obsessivo, de ter um controle total sobre o processo criativo. Um dos desacordos mais importantes que ocorreram entre Gilmour e Waters foi a forma como foram gerenciados álbuns tão fundamentais como The Wall e The Final Cut. Gilmour descreveu esses dias como difíceis, com a poderosa influência de Waters, eclipsando frequentemente as contribuições criativas dos outros membros da banda. Gilmour também afirmou que esses períodos foram um verdadeiro calvário. Gilmour declarou que a visão de Waters, embora indiscutivelmente brilhante, tornou-se demasiado abrangente, demasiado restritiva, sufocando o espírito colaborativo que havia sido a base do sucesso inicial do Pink Floyd e que, segundo ele, era essencial para sua magia. O que você pensa sobre as revelações de David Gilmour? Isso muda sua perspectiva sobre a história do Pink Floyd e a icônica, mas fraturada, relação entre ele e Roger Waters? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se este vídeo foi revelador para você, por favor, dê um gostei. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação para nunca perder uma atualização sobre as histórias por trás da música. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.